Olá! Bem, ela pediu para não chamar de senhora Helena, mas é meio difícil fazer isso, né? Ah, mas faz um esforcinho, vai. Tá bom, Helena, vamos fazer o esforço. Ao pessoal que está nos assistindo, uma ótima noite, uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui. É uma grande honra estar com a Helena. Ela prefere que chame ela de Helena. É muito difícil chamar de Helena uma pessoa com uma experiência, né, de vida como a Helena. Enfim, então é uma satisfação enorme. Quero agradecer. Boa noite a todos que estão dando boa noite. Boa Sandra, noite. tem um monte de gente bonita aí nos acessando aí. Helena, por favor, dá uma palavrinha ao público aí. Essa noite está frio aqui em Joinville, Santa Catarina. Por favor. Sim, Marcos. Primeiro eu quero expressar minha gratidão pela oportunidade de estar junto com você, que eu tanto admiro. Temos o mesmo olhar para a vida, o mesmo olhar e o mesmo sentir para este nosso planeta, no desejo de que todos nós cresçamos e que todos nós aprendamos o mais que pudermos. Obrigada, Marcos. Eu agradeço. E com certeza o que a senhora falou é uma verdade. E vamos iniciar, né, essa noite. A senhora me pediu que a gente iniciasse de uma forma especial, né? Uma forma Sim. que viesse fazer uma conexão entre nós, quem está nos assistindo, e a gente está fazendo essa entrevista com a senhora. Então, por favor, conduza essa abertura especial para nós aí. Então, é uma afirmação que está no livro Um Curso em Milagres, que no momento que eu encontrei, eu me identifiquei muito e eu uso em tudo na minha vida. E eu convido a todos para acompanhar, acompanhem com o coração cada palavra e sintam. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E nós permitimos, todos nós. E assim abrimos o nosso encontro de hoje. Obrigada, Marcos, e obrigada a todos. Muito obrigado, Helena, pelas sábias palavras que nos conecta a uma força ou algo superior. Eu digo algo porque para alguns ainda é uma redescoberta dessa energia, vamos chamar assim, da sua vida, da vida com o universo como um todo, com as pessoas que antecederam a sua vida, né? Enfim, é uma corrente muito forte que liga todos nós aí. Bem, tem aqui, Helena, vou pedir desculpas que eu estou olhando um pouquinho para baixo, que eu estou com um computador, né? E ao mesmo tempo vendo as perguntas, a interação das pessoas aí que estão junto conosco, né? Temos aqui a Luciana, sou fã de ambos, que privilégio assistir essa live. Tem a Suelen, tem a Michela, Cleibe, nossa, muita gente já está conectando. Temos umas 19, 20 pessoas que já estão conosco nessa noite. E eu, antes de fazer a primeira pergunta à Helena, algumas pessoas me indagaram o que o Aikido, o que uma arte marcial, né, tem a ver com constelação familiar. O que lutar, para alguns, né, que imagine que uma arte marcial é uma luta, que vai lutar com uma outra pessoa, o que isso tem a ver em falar com constelação familiar? Eu ia deixar isso para o final, mas já vou jogar uma migalhinha de informação para que a gente possa entender como isso está correlacionado. Quando eu entrei com arte marcial, entrei na arte marcial,
A minha ideia era aprender aquilo, né? Jogar as pessoas, e torce para cá, e corre para lá, e pula e tal. Até uma vez que o meu sensei falou assim, você vai derrotar o mais difícil dos inimigos. Eu imaginei aquele cara grande, assim, vou pegar o maior de todos e vou dar um golpe nele. Aí ele falou assim, o maior desafio está dentro de você. Deu, peraí, como é assim? Essa história que meu maior desafio está dentro de mim. Ele falou assim, pois é, esse é o mais difícil porque a gente não vê. A gente não consegue, não é físico, não dá para pegar, né, segurar na roupa, ou torcer. Não dá para fazer isso. E você não sabe o tamanho dele enquanto não olhar para dentro de si. Aí eu falei, nossa, como assim essa história que eu tenho que olhar para dentro de mim para vencer o meu pior adversário? Então, foi aí que eu comecei a refletir muito das minhas imperfeições, desenvolver uma consciência. E olha, ele me derrubou algumas vezes. Eu pensei que esse desafio que eu tinha que enfrentar ia ser um desafio fácil. Até porque, assim, na minha ignorância, eu falei assim, eu sou um cara alto, 1,81 m, vou conseguir derrubar facilmente, sou um cara forte. Mas foi algumas vezes que eu chorei. E chorei muito quando eu comecei a desenterrar meus próprios medos, minhas incertezas, as minhas dúvidas. E olha que de vez em quando eu ainda estou descobrindo algumas limitações. E aí quando eu tive contato com um pouquinho com a constelação familiar, né, e muito disso vinha do meu passado, da história da minha família, da história do meu pai, da minha mãe, de como eu fui criado, de como ressignificar algumas coisas. E eu falei assim, nossa, eu tenho que trazer alguém para falar sobre isso. E o Aikido me ajudou muito, porque Ai quer dizer harmonia, e Do é um caminho de vida. Ki, Aiki, e o Ki é energia, é ação, é realmente fazer algo. Então é o caminho na qual eu realmente tenho que fazer algo para mudar na direção da harmonia, do amor, da paz, do equilíbrio. E aí que eu comecei a perceber que tinha uma correlação muito forte. Então nós não treinamos para vencer o outro, treinamos para vencer a nós mesmos. Então, agora vou deixar a Helena falar um pouquinho para nós o que é constelação familiar. Então, a constelação familiar, Marcos, e todos queridos que estão nos ouvindo, muitos que eu já vi nomes aqui, são veteranos, outros são consteladores, isso muito me honra. É um caminho, eu gosto de chamar que a constelação é um caminho, é uma filosofia, é uma metodologia que nos ajuda a olhar o que temos na nossa programação, conectados que somos com os nossos ancestrais. E um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu o ano passado com 94 anos, nos deixou um grande legado, que é a constelação familiar, que ele desenvolveu, onde é na observação dele essas nossas conexões que nos causam em todos os aspectos da nossa vida, relacionamento financeiro, saúde física e emocional, e todos os outros setores da nossa vida são conectados. Não existe nada separado. Então, quando o meu bisavô, tataravô, desobedeceu uma das leis, que são as leis que o Bert Hellinger nos traz para a consciência, que ele chama as ordens do amor, a primeira que nós entendemos que é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Quando houve uma exclusão, isso causa num sistema, e alguém se oferece em nome do amor para sofrer as consequências disso. Eu gosto de fazer uma analogia, Marcos, como as leis do trânsito. Se eu entrar na contramão, eu vou... Opa,
Era um barulhinho aí, não é? Pode falar. Sim. Então, se eu entro na contramão, eu vou correr risco de vida. Eu posso machucar alguém, eu posso me machucar, se não morrer ou não matar, e eu ganho multa. E essa multa fica de herança se eu não resolvo ela na minha vida. Então, meus filhos e meus netos carregam não para serem punidos, mas para fazer a correção por mim. E eles sofrem as consequências. E essas consequências se manifestam em qualquer setor da vida. Então, nós vamos encontrar situações de cura, verdadeiros milagres, porque o milagre, a definição, uma das definições de milagre, é que milagre é uma mudança de percepção. Então, quando eu tomo consciência, eu mudo a minha percepção para a situação, eu tomo conhecimento do que eu estou trazendo para rever, para conscientizar, e aí, como que milagrosamente, não tem outra palavra para substituir isso, milagrosamente começa a se harmonizar. A constelação está tomando uma força mundial, porque as pessoas que vão conhecendo, vão trazendo umas para as outras. Quando eu constelo, eu quero que minha família constele, eu quero que meus amigos conheçam, porque é surpreendente e é muito rápido. Também é chamada a constelação como terapia reveladora, como uma terapia rápida. E aí vai. O que mais eu posso lhe dizer? Assim, essas poucas palavras já nos trouxe uma reflexão, né? Quando a gente, dependendo daquilo que a gente faz, né, dali em diante tem uma transformação positiva, ou, não gosto de falar de negativa, mas ou não tão positiva, e que isso vai desencadear lá na frente, e que, como falastes antes, alguns vão ter que, uma hora, mexer nisso para ter um melhor entendimento e alavancar uma evolução, uma consciência. E dentro disso, eu já gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta, assim. Hoje, na postagem, eu coloquei um trecho que é muito profundo, né? Eu coloquei assim, você é um burro, você nunca vai conseguir fazer o certo. Então, é uma frase que às vezes pode ser que pais venham falar isso para os filhos, né? Quando o filho erra, quando pequeno ainda, enfim, você não vai conseguir, não vai dar nada na vida, enfim. É uma afirmação um pouco forte isso daí. Dentro daquilo que a senhora falou, desculpa, Helena, do que você falou, certos comportamentos, certas ações que os pais vivenciaram no passado, dentro da sua infância, qual é o impacto que isso tem no momento, né, que ele, na vida de uma criança, na hora que está se construindo esse ser, que é dependente total de conhecimento, de vivências, de práticas, de experiências, e que esses pais receberam uma bênção divina, né? Eu acredito nisso, né? Que os pais acabam recebendo uma bênção divina de preparar este ser humano para viver nesse planeta, nesse mundo. E é uma responsabilidade como pai e mãe, né? Educar esse novo ser, prepará-lo para a vida, o amor, o entendimento, a constituição familiar. Qual é o impacto que esses pais, por passarem às vezes por momentos difíceis com os seus próprios pais, e agora replicando esses conhecimentos, mas muitas vezes essas vivências, esses conhecimentos, eles não se resolveram ainda, né? Quanto isso impacta na formação de um novo ser? Eu gostaria, Marcos, de primeiro dizer que impacta muito, porque a nossa vida, o nosso destino é moldado por palavras. Aí nós precisamos uma reflexão, porque a constelação trabalha com imagens e palavras na dinâmica.
que as constelações, elas são feitas de várias formas, depois eu posso explicar um pouquinho sobre isso, mas assim, aquilo que eu escutei, não só falado, mas aquilo que foi pensado e vibrado, está em todos nós, vibrando em todos nós. Então, se uma pessoa me julga, ela pode me julgar falando ou me julgar pensando, aquilo interfere na minha energia. Precisamos, para entender isso, trazer a consciência que nós somos energia, nós somos vibração. E foi estudando isso que o Bert Helling nos trouxe essa informação e chegou junto com o cientista, o Sheldrake, sobre esse campo morfogenético, que é essa força que nos interliga. Então, uma culpa que o meu avô teve, passou para o meu pai e passou para mim. E aí eu posso entender de onde vem uma culpa que não tem explicação. Porque ficou no DNA, ficou nas nossas impressões. Aí, voltando para a sua questão, a palavra. Vamos refletir. A palavra, ela é pensada, falada, escrita, gritada, enviada, recebida, gritada, sussurrada, guardada. A palavra causa. Se eu falo agora e eu dou uma sugestão para você, pense numa fruta azeda. Que fruta vem para você? O que você lembra? E aí eu digo, esprema um limão na sua boca e saboreie. Veja como esse pensamento interfere no corpo físico. Então, se eu digo agora para você, esprema esse limão num copo com água e açúcar, você modifica o sabor e modifica a sua sensação. E o que foi feito? Palavras. Se uma pessoa me xinga, conforme o momento que ela me xingou, eu guardo aquilo. E aquilo vai interferir no meu destino. Porque se eu alimento, se eu acredito, e aí o que acontece com a criança? O que os pais falam é a grande verdade, porque os pais são os sábios, os professores. Mas cabe a nós rever o que e compreender o que levou os pais a dizerem algo que eu trago como uma sina na minha vida. Aí entra a constelação com a grande tarefa de olhar para isso e refazer. O que acontece quando nós fazemos no computador, escrevemos um texto e relendo, vemos que tem coisas erradas? Vou lá, deleto e corrijo. A constelação faz isso. A constelação traz aquilo que não interessa mais e eu digo, obrigada, vovô, me liberte, por favor. Porque eu sei que aquilo que você pensou e falou não é o que hoje você diria. E aí eu me sinto aliviada e é imediato. E uma frase, um ensinamento do Bert Helling que eu gosto muito é quando ele diz: nós, quando entramos em contato e honramos os nossos mortos, damos vida a eles. E eles nos recompensam, nos dando vida, porque nós estamos mortos, presos nos nossos mortos e no comportamento deles, repetindo padrões, repetindo doenças, repetindo destino. E quando vamos refletir nas nossas vidas, olha, eu aqui de novo fazendo o que meu avô fez, o que a minha avó fez. Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos mudar isso. E aí entra essa força. Aí quando você, descrevendo sua experiência com a arte marcial, eu também vejo assim, procuramos o movimento físico para aprimorar o físico. E aí descobrimos e o físico pede, aprimore o espírito para que você consiga
equilibrar o seu físico. E muitos caminhos da espiritualidade, eles vão por aí. Alguém começa a fazer corrida, começa a endorfinar o seu corpo físico, a se sutilizar, aí procura uma alimentação saudável, procura grupos de pessoas que estão buscando também a mesma coisa. E assim nós vamos nos aprimorando a partir do físico para o mais sutil, do mais denso para o mais sutil. Nossa, olha, os ensinamentos, em poucas palavras, já nos levam a bastante reflexão. Conectei o meu microfone, não sei se piorou ou melhorou o meu áudio agora. Ficou bom. Ficou bom? É que está chovendo. Ficou. E aí eu começo a ouvir pouco a senhora e pode ser que interfira o barulho da chuva. Eu só tirei a extensão do microfone, que eu acho que é a extensão que estava dando ruído. Sim. O que a senhora falou me fez pensar algo que bem importante, né, dentro daquilo. Porque, por exemplo, quando a gente treina Aikido, o sensei ele sempre fala assim, ó, se conecte com a pessoa e tenta sentir a energia dela. Né? Sentir a energia não é se opor àquela energia. E por isso que às vezes algumas pessoas não entendem a prática do Aikido, porque a pessoa pensa que tem que derrubar, tem que vencer, tem que lutar. E essa é uma visão de marcialidade. Mas o Aikido tem algo como se tivesse por trás dos olhos, né? Que é toda essa parte filosófica de desenvolvimento. Então, quando a gente treina, às vezes não estamos preocupados tecnicamente com o resultado, se eu vou derrubar efetivamente a pessoa. Mas eu estou buscando uma conexão naquele momento de tentar entender a energia dele durante o movimento e a minha energia. E às vezes, quando comecei a treinar, parecia que eu estava duelando. Toda vez que eu ia treinar, era um duelo entre eu e essa pessoa. Mas porque às vezes eu estava querendo provar alguma coisa, né? E por que eu estou falando isso agora? Aquela frase que eu coloquei no início, foi um fato da minha vida, né? Como eu comentei com a senhora, o meu pai, em uma época da minha vida, ele começou a me xingar de burro. E realmente minhas notas escolares, eu tinha por volta de 9, 10 anos na época, e a minha mãe foi chamada à escola. E aquilo foi tão forte, como assim, você falou antes, né? É muito estranho falar você. Fica à vontade, Marcos. Foi difícil porque eu ouvi aquilo do meu herói, do meu pai, né? O pai e a mãe são heróis pra gente. E minhas notas abaixaram. E ao chegar na escola, a diretora conversou com a minha mãe e a minha mãe começou, do jeito dela, a falar assim, meu filho, você não é burro, né? Você é um menino de ouro, você estuda. E a frase, toda aquela vez que ia acontecendo e ia falando, minhas notas voltaram a melhorar. Então essa vibração energética, e depois de muitos anos treinando Aikido, em alguns momentos eu comecei a enxergar que quando eu treinava, eu meio que buscava provar, não sei para quem, que eu era capaz. E caiu a ficha depois de muito tempo. Na realidade, eu queria provar para o meu pai que eu era capaz. Oh. Então, o Aikido para mim foi algo muito singular, que através de uma arte marcial, que para alguns olhos, os vídeos que nós postamos, a técnica, para mim, é a ferramenta para se chegar a essa evolução. E é o que a senhora está falando da constelação, é uma forma mais rápida de ver isso daí. De enxergar esses detalhes que eu tive que destrinchando isso. As artes marciais, a cultura, a filosofia oriental, ela é muito rica, mas ela também é enigmática. Ela faz com que você descubra, e não que venha mastigado, que realmente, se você quer evoluir, você tem que trabalhar muito arduamente, né, para descobrir, para linkar, aonde que isso se encaixa, de que forma isso vai se encaixar. Então, quando ia treinar, aquilo ficava ainda muito difícil para o Marcos. Eu não estou dizendo que é para todos, mas para mim, a minha experiência foi essa. E o Aikido serviu como uma ferramenta para enxergar isso daí, esse entendimento, né? Mas vamos deixar isso de lado
Vamos ouvir Não, mais. eu vou pedir a você para não deixar de lado. Eu quero agradecer essa confissão que você fez. Precisa ser muito corajoso para se expor assim. E isso é uma lição para todos nós. O Bert Hellinger, aos 92 anos, ele falou para a esposa dele: eu ainda não tenho a minha mãe no coração, como eu gostaria. E eu não queria morrer assim. Imagine, uma pessoa que ajudou tanta gente, que ajudou pessoas a fazer as pazes com os pais. E faz uma confissão dele no seu último livro, A História da Minha Vida e da Minha Profissão. Recomendo muito essa leitura, Bert Hellinger. A esposa dele disse: então vamos constelar. E convidou uma amiga para representar na constelação, sendo a mãe. E ele olhar para a mãe, e ele lembrou que quando ele era criança, os pais precisaram mudar para outra cidade. Ele tinha mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E os pais decidiram que ele ficaria com os avós e levaria os 2. E aquilo para ele é o que se chama na constelação amor interrompido. E ele, a criança interna dele, guardou isso como um sentimento de ter sido rejeitado naquele momento. Aquilo ficou durante toda a vida adulta. E talvez, eu vejo que nós escolhemos as nossas profissões porque se ensina, aprende o que se ensina. E ele ajudou tantas pessoas. E você está me contando uma história que eu estou aqui agradecendo ao seu pai, honrando ele. Porque graças a ele ter feito e ter dito aquilo que lhe machucou, você se tornou o mestre que você é hoje. Doeu. Mas olha o resultado. E eu agradeço a ele e digo a ele que eu sei que ele está no seu coração. E agora mais ainda. Obrigada, Marcos. Não, eu que agradeço. Olha, para quem está nos assistindo, daqui a pouco... Eu já estou com o olho cheio de lágrimas. Daqui a pouco Isso, eu vou chorar. Isso é constelação na prática, Marcos, porque a constelação se faz assim, mudando a percepção. Quando nós mudamos a nossa percepção a respeito de nós mesmos, dos nossos pais e da vida, nós entramos noutra frequência vibratória. E é assim. Eu vou falar para a senhora, a gente já conversou um pouquinho. Eu levei muito tempo para entender algumas coisas, né, da minha história de vida. E faz uns 10 anos que eu criei coragem em ensinar mulheres a se defender. A gente tem um curso de defesa pessoal para as mulheres, na qual o objetivo desse curso não é se defender. É levar uma consciência da educação entre seres humanos. Oh. E por que eu dei esse curso? Porque a minha história de vida, meu pai quando bebia, batia em nós. Batia na minha mãe, batia em mim e batia na minha irmã. E essa história, essa dor de ver a minha mãe sendo agredida durante anos, e eu saí de casa muito cedo por essa história. Muito difícil, lembrar disso me emociona muito, porque as cicatrizes fecham, né? A ferida fecha, mas as lembranças, as cicatrizes ficam do sofrimento de outras pessoas, né? E hoje, quando o primeiro passo foi falar isso para mulheres. Há quase 10 anos eu dou defesa pessoal para as mulheres, assim, quando chega numa última instância, se um dia ela precisar. Mas eu falo assim, eduque seus filhos para que nunca chegue nisso. Que um homem nunca levante a mão para uma mulher. Mas viver naquele ambiente, aquilo, querendo ou não, está dentro de mim. E eu falei, como que está dentro de mim? Quando eu fiz a minha formação de coach, eu fiz uma avaliação comportamental, e nessa avaliação saiu alguns parâmetros que eu cheguei para o meu coach e falei assim, este não sou eu. Como isso não é você? Você não respondeu o questionário? Eu falei, respondi. Eu falei assim, não, isso é tudo que eu não quero.
É isso aí. Como é que saiu, na minha avaliação comportamental, alguns resultados, não todos, né? Mas alguns resultados como esse. Daí ele falou assim, vou te explicar. Ele fez uma pergunta que me desestabilizou. Tem alguém na sua família na qual esses parâmetros se encaixam? Eu não levei uma fração de tempo para dizer assim, é muito parecido com meu pai. Comportamento que eu não gosto. Que eu lutei a minha vida toda, a minha vida toda para não ser aquilo. Para não ser para minha família. Aí ele falou assim, só que quando o ser humano se desenvolve, a subconsciência humana é formada dos 4 aos 8 anos, mais ou menos nessa faixa. E tudo que a criança, ela vê, ela vivencia, a frequência vibra, aquilo forma o subconsciente humano. E aquilo fica gravado. E eu vou te dizer, esse foi um presente que você recebeu. Eu falei, isso não é presente. Antigamente eu via como dessa forma. Eu falei, isso não é presente, porque eu não gosto disso, assim, foi um sofrimento. E aí o meu coach falou assim, você para perceber, se hoje você faz essa ação de violência contra a mulher, você não faria se não tivesse passado por isso. Se você não tivesse vivenciado dessa forma, você não ia abraçar essa causa como você abraça. E aquilo para mim, assim, ao mesmo tempo que foi uma alegria, era uma dor, era uma mistura de sentimentos, como está sendo agora eu falar isso. E o Aikido sempre foi essa busca para mim, de derrotar, quebrar certas barreiras que estão ainda, que muitos já foram e que ainda outras estão por vir dentro de mim. Então, entender que, como a senhora falou antes, né, que às vezes os pais passam por algumas coisas e que eles passam para os seus filhos e lá na frente vai ter que ser resolvido. Eu descobri pela minha tia-avó que meu pai passou por tudo isso também, na sua infância. E então, aí eu Marcos, percebi isso que a senhora está falando. E a cura, ela acontece através da compaixão. Quando você consegue compreender a dor que o seu pai trouxe, e provavelmente a culpa que ele deve ter sentido por fazer o que ele fez, e como você mesmo disse, eu agi muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo. Isso não é você, somos todos nós. Eu digo hoje, se eu pudesse engolir meus filhos para eles nascerem de novo, eu faria isso, porque a consciência que eu fui adquirindo durante a minha vida me fez compreender, porque amanhã eu não vou ser o que eu sou hoje. Assim como hoje eu não sou o que eu era ontem. Se alguém me conheceu ontem, por favor, esqueça. Eu aprendi, eu me transformei. É assim como você. Então eu peço, Marcos, para que você possa olhar para o seu pai e dizer um sim bem grande para ele, por tudo como foi. Porque nós não conseguimos mudar o passado, mas no presente nós podemos olhar com outro olhar. E os mestres vieram para dizer isso. Na constelação familiar, um dos grandes ensinamentos é o sim. Essa palavra, sim, para tudo como foi. Quando conseguimos verbalizar isso do coração, as portas se abrem, a prosperidade vem, porque nós não estamos mais carregando tanto peso. Porque a vida, ela nos ama. Nós precisamos amar a vida. E amar a vida é dizer sim. Mesmo que está doendo, mas se eu digo sim, não por submissão na compreensão da palavra, me submeter no sentido de ser vítima. Mas submissão é eu me submeto à minha missão de curar o meu sistema familiar. Eu digo sim para tudo como foi. Então olha para você, olha o homem bonito que você é, saudável, inteligente, tudo que está fazendo por tantas pessoas. 50% vem do seu pai, 50% da sua mãe. Então vamos honrar os 50% de cada um. Olha como é bom esse pensamento, Marcos, não é mesmo? Ufa! É um ensinamento que a gente ouve, né, tanto
no conhecimento religioso, honrar o pai e a mãe. Nas artes marciais fala, né? Confúcio falava sobre isso também. Só que é difícil, as pessoas às vezes não compreendem o que é esse honrar o pai e a mãe. Então, da forma como a senhora está explicando, faz um pouco mais de sentido, porque assim, às vezes, quem foi criado com base de amor, de carinho, em uma vivência, né, às vezes sem muita dor, tem uma concepção de vida. E às vezes aquele que passou pela dor, até ele entender tudo isso que a senhora está falando, né, ou trilhar um outro caminho, que às vezes constelação familiar podia ser um pouco mais rápido esse entendimento. Eu levei muitos anos através das artes marciais, mas esses muitos anos também me trouxe muitas vivências que me ampliou outras direções, né? E eu agradeço ao meu sensei por todo esse aprendizado. Dentro do Aikido eu estou 25 anos treinando e a gente parece que está engatinhando. Quanto mais sabe, mais a gente está aprendendo, né? Então esse honrar o pai e a mãe é entender que tudo aquilo que aconteceu, de uma certa forma, trouxe para você uma vivência. E eu tive uma professora na faculdade que ela falou isso. Quando eu contei uma parte da minha história, e ela falou assim, por que você está bravo com seu pai? Eu falei assim, porque eu não acho justo o que ele fez com a minha mãe. Eu não acho justo o que ele fez com a minha mãe, com a minha irmã, comigo e tal, né? Naquela época eu ainda estava muito revoltado, muita dor. E ela falou assim, e se... Vamos fazer um parênteses, Marcos. E se o universo fez que você passasse por isso, para que você hoje pudesse transmitir para outras pessoas com muito mais embasamento, com convicção, muitas coisas que vão ajudar inúmeras pessoas. Mas se você só tivesse lido num livro, não seria a mesma coisa. E será que você não tem que agradecer o seu pai por tudo isso? Quando ela falou agradecer o seu pai, eu falei, pelo amor de Deus, que agradecer nada. Não tem... Na época, quando ela falou isso, a minha amiga Valesca, a professora Valesca, um beijão, Valesca. E foi assim, quando ela falou aquilo, eu me levou muita reflexão. Faz alguns anos já. E dali em diante eu comecei a ressignificar algumas coisas, a pensar, e é verdade. Hoje, algumas coisas que eu falo para alguns alunos meus durante o treino, eu falo assim, olha gente, pensem dessa forma, não estou dizendo que vocês têm que seguir, mas leve como uma possibilidade de pensar. Se faz sentido para você, pode ser que não faça sentido no momento de vida agora, porque o ser humano com 15, 20, 30, 40, 60 anos, dependendo do estágio de vida e a sua maturidade, vai ter uma consciência do mundo diferente. Então, às vezes eu falo para um moleque, né, um garoto que treina aqui de 17 anos, não faz muito sentido, mas para uma pessoa com um pouco mais de idade, eu falo, pois é, quem sabe, vamos pensar um pouquinho mais. E a senhora falando agora faz cada vez mais sentido, esse honrar o pai e a mãe, esse agradecimento, por mais que às vezes, né, foi engraçado que numa live anterior com o seu filho, para quem assistiu sobre o Yin Yang, o professor Cláudio de Tai Chi, né, filho da Helena, não tem como entender a harmonia se você não conhece o que é harmonia e o que é desarmonia. Então quando a gente conhece os dois extremos, agora eu consigo entender o que é equilíbrio. Então, no momento que alguém passou por uma dificuldade e agora consegue ter um pouco mais de consciência e clareza, faz todo sentido. Muda muita coisa. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Nossa, é um prazer enorme. Olha, está sendo emocionante. Eu tô tremendo aqui, eu tô me segurando para não chorar, viu? Segurando muito. E eu também com você, Marcos. Porque... são muitas lembranças. Eu conversando com a senhora assim, a cabeça está lembrando muitas coisas assim, e muitas coisas que para algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, depois eu tenho uma pergunta da Luciana que ela pediu aqui, e eu já vou falar, Luciana, a tua pergunta para a senhora Helena, para a Helena, né? Então, muitas coisas que a gente está falando aqui, alguns de vocês que estão nos assistindo já passou por situações bem difíceis. E às vezes a gente não tem as respostas e não sabe nem para onde ir. Estamos meio que perdidos. E o que a Helena está falando para nós, às vezes vai nos despertar. Vai fazer com que nós desenvolvemos uma consciência que, eu preciso fazer algo. Tem alguma coisa que está aqui dentro, está querendo sair e eu não consigo ou interpretar, ou tem alguma coisa que eu preciso transmutar. Eu gosto muito da palavra transmutar. Não é mandar embora, é realmente... ressignificar.
bem isso daí. Deixa eu aproveitar aqui, eu agradeço o pessoal que manda aqui as informações, as dúvidas e as perguntas, porque isso enriquece muito. A Luciana está falando assim, senhora Helena, que conselhos a senhora poderia nos dar para que possamos dar o primeiro passo para uma real mudança positiva, tanto para a nossa vida como para a vida de nossos filhos? Helena, o que tu pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Uau! Vou falar da minha experiência. Okay. Eu penso que tudo começa de um ponto. Começa de um primeiro passo. E o primeiro passo é olhar para nós mesmos. Repetindo a orientação que você teve do seu professor, Marcos. Quando eu olho para dentro de mim, reconheço as minhas limitações e os meus talentos. E eu uso meus talentos para abraçar as minhas limitações, aceitando-as, amando-as do jeito que são, sem lutar contra. Porque nós fomos educados de uma forma que precisa ser tudo revisto. Nos ensinaram a ter medo. Disseram para nós, vai cair, vai se machucar, vai ser castigado, vai ser punido. Então nós precisamos olhar para todas essas falas que temos dentro de nós e substituí-las. Muitos professores, eu cito a Louise Hay, por exemplo, ela trabalha com afirmações positivas, que se tornam mantras. Eu consigo, eu posso, eu amo, eu perdoo, eu vou. E substituir palavras como, por exemplo, eu tenho que. O eu tenho que é uma pressão. Eu não tenho que nada, eu não tenho que ser boa, eu não tenho que ser corajosa, eu sou. Então, essas duas palavrinhas, eu sou. E aí, o exemplo, Luciana, é a melhor maneira de educar os filhos. Se o meu filho me vê como uma pessoa que busca compreender a vida e, através da compreensão, perdoar, eles vão aprender isso. É o exemplo, mais do que o ensinamento teórico. Precisamos unir a teoria com a prática. Então, amar, amar e amar. 24 horas por dia. E quando nós fazemos essa escolha, a vida nos manda pessoas, livros, palestras, cursos, oportunidades, porque nós estamos na frequência e o desejo é uma porta aberta. Eu desejo mudar. Pronto, eu já mandei essa mensagem. A vida me agradece e me devolve. Nós somos muito poderosos, mas as crenças negativas impedem o nosso poder de se manifestar. Precisamos olhar para isso. E não é para mudar amanhã, é hoje, porque nós só temos o agora. Sabe por que eu tô rindo, Helena? Diga. Eu tô falando de Aikido porque eu sou apaixonado pelo Aikido. A gente, antigamente, o filho homem era ensinado a ser homem e que ele não poderia mostrar fraqueza. O filho homem era ensinado que ele tinha que sustentar a família e era dever dele fazer isso daí. Tanto é que tem uma frase que eu ouvi de uma delegada dentro do círculo de palestra da violência contra a mulher, como os meninos são induzidos a um machismo, às vezes, né? Que fala que você tem que honrar suas calças. Então, fomos ensinados, de uma certa forma, uma cultura, né? Muito forte. E eu digo isso porque o homem mostrar fraqueza não é um negócio legal. Né? Pelo menos eu ouvi isso na minha infância. E às vezes a gente chorar
Às vezes a pessoa, não, se você sentir vontade, chora, né? Eu trabalhei com algumas terapias durante 13 anos, eu fui professor no IREI, que é uma escola de massoterapia, sou massoterapeuta, trabalhei com Zen Shiatsu, sou reikiano, então eu amo esse caminho, mas o Aikido para mim foi muito significativo, porque era uma luta, eu não sabia. E quando eu gosto de usar o termo guerreiros da paz, é porque a guerra pode ser uma denominação, pode estar até errônea, né? Se chamar de guerra, mas há um conflito, e esse conflito é interno. E é como se esse dragão de vez em quando acordasse, e eu acordo com ele dominando. E aí eu tenho que dizer, calma, não é bem assim. E muitos não sabem que quando acordam de manhã cedo, o seu dragão interior, ele acordou muito agitado. E nós não sabemos o que fazer porque não temos essas respostas. É o que eu senti durante muito tempo e de vez em quando eu sinto. Eu acordo com uma sensação estranha e aquele dia é muito estranho para mim. E é naquele momento que eu medito e falo assim, peraí, deixa eu me perceber. Né? E às vezes a gente magoa quem a gente ama, porque se conectar, falar palavras afirmativas, quando a gente está num estado de espírito calmo, né, é mais fácil. Eu gosto de falar como exemplo que quando um pai ou uma mãe perde, vamos dizer, as estribeiras, né, perde a paciência com seus filhos, e a criança tem 2, 3 anos, como é uma pessoa às vezes com maturidade, deixa uma criança tirar esse equilíbrio que ela se encontra. E é uma coisa difícil porque nós não temos todas as respostas, né, calma, é uma criança, ela está aí, né, do jeito dela, está aprendendo sobre a vida, e a gente ter essa calma. Então, nos descobrir, nos entender. Eu já tive algumas vezes que eu tomei umas certas... fui mais duro, às vezes, na educação das minhas filhas, e que depois eu fui chorar num canto. Fui chorar porque eu falei assim, poxa, parece que eu estou repetindo aquilo que eu vivenciei quando eu era criança. Eu falei, não é legal isso, não quero isso. Então, quando eu, né, na minha percepção, que a gente acaba tendo que domar, ou transmutar, ou ressignificar essas coisas dentro da gente que não temos as respostas, não só às vezes de trauma com as famílias, mas de coisas que aconteceram e que nós não temos não está claro, não temos essa consciência, a gente está tentando trilhar esse caminho da harmonia, e que não é fácil. Então, eu digo isso porque a senhora falando tudo isso, né, buscando nos aceitar e buscando refletir, às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, o que você acredita que neste momento de vida você gostaria de ressignificar, de transmutar a pessoa? Nada. Acredito que estou totalmente. E às vezes eu pergunto assim, mas não tem nada que você gostaria de mudar em você? Que algo lhe incomoda? Eu falei, não. Eu falei assim, por acaso você já falou rispidamente com a sua esposa ou com seus filhos? Já. Eu falei, mas por quê? Porque eles mereceram. Eu falei, mas como assim que eles mereceram? Se é a pessoa que você ama, se é a pessoa que cuida de você, que é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa... Mas por que a gente é assim? Ah, mas porque é pela convivência, mas não justifica. Então, o mestre, o grande mestre Jesus Cristo veio e só deixou um ensinamento. Amar ao próximo como eu vos amei. Isso para mim, todo dia eu acordo com essa frase. Oh. Não é como eu amo você, não, como ele vos amou. Ele aceitou uma traição, ele foi negado 3 vezes e mesmo na cruz ele pediu ao Pai perdão pelos irmãos que estavam fazendo aquilo com ele, né? Então isso me leva a tentar, eu não consigo ressignificar a amplitude desse amor. É um amor tão intenso, assim, eu só sei que é muito grande, né? E quando a senhora fala de amor, isso me vem em mente. Então, é um amor que com certeza todos nós precisamos acordar de manhã cedo e tentar trabalhar esse amor, né? Vamos dizer assim, amplificar, igual num amplificador de rádio, assim, amplificar esse amor. Essa frequência maravilhosa. O que me ocorre é que nós estamos impregnando a nossa mente com os noticiários, com os assuntos que contêm medo.
E daí nós não sabemos por que ficamos, porque a irritação tem a ver com medo. Todo mal-estar, todo sentimento negativo, ele é manifestação do medo. Quando eu alimento meus pensamentos com leituras, com música, com assuntos que elevam a minha frequência, o resultado vai ser o quê? Eu vou oferecer o melhor de mim. E o contrário é o que nós estamos vendo muitas vezes e nós experimentamos. E quando cai a frequência, a minha atitude também cai. Ela vai ser correspondente ao que eu estou vibrando. Então, ainda para uma resposta para a Luciana, gostei muito da pergunta dela. O que é que eu posso oferecer ao outro? O que eu posso oferecer à minha família? A minha frequência mais elevada. E eu posso elevar a minha frequência buscando sintonias que me alimentam. Do que eu estou me alimentando? Isso não quer dizer ser bonzinho, porque bonzinho não serve ao mundo também. Bonzinho é alguém que passou de um ponto que não é a sua verdade. É ser bom. Bom é o equilíbrio. É como o bolo. Tem o ponto. Antes é cru e depois é queimado. Então vamos ser bom porque essa é a nossa verdade. É o que nós somos. O equilíbrio. E aí tudo mais vai se acomodando. Quando eu sinto que saio do equilíbrio, o que é que eu faço? Procuro retornar e elevar a frequência. E as palavras ajudam e tudo que é ensinado hoje, nós estamos assim num momento abençoadíssimo, com muita informação que nos eleva a frequência vibratória. Olha, pessoal, vou dizer para vocês que quem está aqui assistindo, olha, é um presente estar com a Helena aqui conosco neste momento. Uma gratidão, né? Eu digo isso, sabe por quê, Helena? Porque falta 6 minutos para acabar. E eu achei que nós estávamos assim, tipo, fazia uns 15 minutos que nós estávamos conversando. É muito rápido, gente. É muito rápido. A vontade de nós ficarmos aqui conversando está imensa. Imensa. A mente, assim, né, evolui. Quando a Helena falou, por exemplo, de as transformações precisam ser desenvolvidas e não deixar para amanhã e agora, no Aikido, o Ishiba Sensei, o fundador do Aikido, tem uma frase que ele fala assim: Masagatsu, Agatsu, Katsu Hayahi. A verdadeira vitória é quando eu purifico a minha mente, meu coração, o meu ser e busco realizar essa mudança neste exato momento, aqui e agora. Quando você falou isso, me levou a essa frase, né? E tem tudo a ver. Então, por exemplo, a gente treina com espada, né, uma espada japonesa, e eu pedi para marcar na madeira, uma espada de madeira de treinamento, essa frase. Porque quando a gente treina com a espada, o objetivo não é matar o outro, mas é cortar as cordas que prendem a gente a nossas imperfeições, as amarras que nos impedem de evoluir. A nossa ignorância, o nosso medo, a nossa dor, que às vezes está tão grudado na gente que impede de a gente dar esse passo. Então quando eu treino com espada, com meus alunos, eu falo assim: não pense que você está ferindo alguém. Pense que você está cortando as amarras que prendem a sua evolução. Oh, que lindo. Então, a sua frase me remeteu a essa ideia aí. Que lindo. Bem, Helena, mais uma pergunta que é importante aqui do texto, né? Sim. E na medida, nós temos acho que mais uns 5, 6 minutos, eu vou fazer essa pergunta e logo depois eu já vou agradecer a todos, a você, porque assim, quando faltar uns 28 segundos, ele começa assim, 28, 27, 26, eu vou dizer: sim, Helena, muito obrigado, que a gente terminou. Mas a gente pode ter uma próxima oportunidade. Quem está junto conosco, com certeza, estou apaixonado, dou uma arigatô. A próxima pergunta é assim, eu vou fazer 2 perguntas juntas, né? Como é feita a constelação familiar e quais os temas que pode se constelar? Então, as constelações, elas são feitas em grupo, vivenciado com pessoas, forma-se um grupo de pessoas interessadas. Quem vai constelar leva o seu tema. Esse tema pode ser falado ou simplesmente existe a constelação silenciosa. A pessoa leva a intenção.
E as pessoas que estão presentes sentem a frequência vibratória daquela intenção e representam. É como um teatro. Assume o papel do pai, da mãe, que ela nunca viu, que não conhece. E quem está constelando vai se emocionando com aquilo que está vendo. Então, são as imagens, e usa-se também as palavras, chamadas palavras sistêmicas, palavras liberadoras, que vão substituir aquelas crenças negativas. Quando, por exemplo, se fala, eu sinto muito. Olha o poder disso aqui, dessa frase, eu sinto muito. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, o que acontece dentro de alguém que ouve o pai dizer para a mãe, ou que ouve um avô dizer para um filho, para uma avó, isso vai reorganizando dentro da pessoa. Os que estão assistindo, tanto quem representa como quem está só assistindo, também fica tremendamente tocado, se emociona e depois os depoimentos são fantásticos. Se faz individualmente, hoje online, tanto em grupo como individual, com resultados também fantásticos e facilita, porque hoje não tem distância com trabalho online. Se faz constelações meditando. O que nós fizemos hoje aqui, Marcos, foi uma constelação. Quando você trouxe as cenas da sua infância e você pôde ressignificar, trazendo compaixão pelo seu pai, quando em seguida você disse, mas ele também passou por dificuldades e ele só trouxe isso e multiplicou. Aí você se toma de compaixão e isso traz ele para o seu coração com muito mais força. E antes que o nosso tempo acabe, eu quero dizer, precisa ser muito homem para se expor publicamente como você se expôs. Eu agradeço muito, Marcos, porque cada vez que nós nos curamos, curamos multidões, porque estamos curando no inconsciente coletivo. Então, a nossa obrigação é nos curarmos através do perdão, que é o caminho da cura. Na minha longa idade, eu nunca vi nada mais eficiente do que o perdão. E assim é. Então eu já vou aproveitar, que a gente já está nos minutos finais, os segundos finais, e gostaria de convidá-la para um próximo, vamos marcar um dia para falar sobre perdão. O que a senhora acha? Acho maravilhoso. É a minha praia. Ótimo. Porque eu tive um incidente que aconteceu e eu perguntei para um dos meus mestres o que eu devia escolher naquela situação. Ele falou, é simples, você já sabe a resposta, por que você veio me perguntar? Eu falei assim, tá, mas o que eu devo fazer? Coloque em prática o que você sabe na teoria. Você sabe que o perdão é importante. Então vai lá e coloca na prática, não me precisa perguntar o que você tem que fazer. E foi uma experiência única essa situação do perdão. Né? Mas foi um outro caso que não foi com meu pai. Então, Helena, eu queria agradecer a todos que estão conosco, né? Acompanhe. Helena, qual é o seu site? Tem algum material que o pessoal pode te acompanhar? Antes de deixar, só agradecer a todos, que se cair, já estamos no final. Muito obrigado. Helena, fala um pouquinho de onde que te encontrar. Me encontra no Facebook, eu tenho uma página Constelação Familiar, Helena Montenegro. Aqui no Instagram, Helena Montenegro 9. E tenho meu Face, meu perfil, que é aberto, o que eu coloco são minhas reflexões, meus pensamentos. Helena, falta 17 segundos. Ok, o recado já foi dado. Vocês vão me encontrar, lá no folder tem o meu nome e pesquise. Existem outras pessoas com o mesmo nome, mas está lá a minha foto. Estamos no final.